Estou feliz por encontrar você neste lugar, poder te apertar a mão, te abraçar. Ei, irmão, se Jesus habita dentro do meu coração, eu te abençoo com o toque da minha mão. Jesus estar aqui, eu posso sentir. Tem bênção pra você, tem bênção para mim. Se é verdade que estás feliz também, então cante assim. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos comigo e vamos louvar. Especialmente nos abençoar. No céu sei que eu também vou te encontrar, te apertar a mão de novo, te abraçar. Ei, irmão, tem horas que imagino estar vivendo ali, andando nas ruas de ouro com os querubins. Jesus Cristo muito em breve Ele vai voltar. Então esse meu sonho vou realizar e fazer parte do grande coral e assim cantar. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos comigo e vamos louvar. Jesus veio especialmente nos abençoar. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos comigo e vamos louvar. Vamos louvar. Aleluia, aleluia. Jesus veio especialmente nos abençoar. Jesus veio especialmente nos abençoar. A paz do Senhor Jesus, né? Que essa tarde seja uma tarde de bênção, uma tarde de vitória na vida de todos, né? Nós estamos aí vivenciando esse dia, né? Um dia na Terra, um dia marcado por luto. Este dia é um feriado marcado de luto na nossa nação, né? Um dia opressor, um dia de grandes trevas, um dia de grandes dores, aonde a nação chora nesse momento o luto, né? O luto dos seus familiares, o luto da perca, das tragédias, da violência, do mal nessa terra, né? Mas para o povo de Deus, para o povo que acredita nas promessas e na palavra de Deus, é um dia de vitória.
né? É um dia de bênção, porque a palavra diz que aquele que crê no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, ainda que morra, viverá, né? E aqui em João 11, 21, João 11, 21 diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Irmãos, este dia é um dia marcado na vida de muitos. Mas presta atenção, você que vai ouvir esta mensagem, onde quer que ela vai chegar. Olha, vamos prestar atenção aqui, o que diz, vamos parar um minutinho aqui das nossas vidas nesse dia, para ver aqui o que a palavra do Senhor está dizendo para nós. A palavra do Senhor diz aqui em João 11, 21, Marta está dizendo a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Irmão, irmã, onde quer que vai chegar essa mensagem, eu sei que vai chegar em lugares, em pessoas que necessitam de cura das suas dores. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que eu já fui marcada pela dor, do luto, da perca. A minha família já foi marcada pela dor, do luto e da perca, né? A minha família começou marcada pelo luto da perca quando eu perdi minha mãe, que eu tinha 2 anos de idade. Quando eu fiquei órfã de mãe, aos 2 anos de idade. Fui adotada, graças a Deus, pela minha tia, pelo esposo dela, que se tornou meu pai, que é o meu pai, que eu amo, que eu considero, que me criou, né? E eu quero dizer, irmãos, que eu sei o que é isso. Mas eu quero dizer para vocês que assim como Marta disse para o Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E isso, irmãos, é verídico, isso é verdadeiro. Todas as famílias na terra que foram marcadas, eu não estou dizendo você, família, que perdeu o seu ente na igreja, que Deus escolheu, porque a palavra do Senhor diz que para aqueles que estão em Cristo não há morte. A palavra do Senhor diz que aqueles que o Senhor colheu na sua presença ressurgirão no último dia. Esses estão guardados na mão do Senhor. Mas eu estou falando para aquelas famílias que perderam seus entes sem o Senhor Jesus, sem a presença de Deus. E o que Marta diz aqui é verídico, irmãos. Porque as marcas, as dores nas famílias hoje é a falta do Senhor Jesus. É a falta da presença do Senhor Jesus. Porque onde Jesus está, irmão, há vida. Então, onde há tragédia, onde há violência, onde há mortes exterminadas, brutais, irmãos, é a falta da presença de Jesus. E eu pude vivenciar isso. Porque um dia a minha família não conhecia Jesus. Um dia a minha família foi marcada por uma tragédia. Aos 2 anos de idade eu perdi minha mãe brutalmente assassinada. Porque a minha família, ela não tinha esse vínculo com Jesus Cristo. A minha família, ela não tinha a presença do Senhor Jesus. Eu fui criada numa família de marca, de dores, conturbada, irmãos. Uma família de pecado, de transgressões. Uma família de idolatria, de imundícia, de pecado, de marcas, de dores. E como é ruim, irmãos, quando a presença do Senhor não está na nossa família. Você que já perdeu um familiar assassinado brutalmente. Você que perdeu um familiar acovardado, né? Você sabe que essas dores são dores marcantes.
Mas você deve ter a consciência hoje. Como Marta teve essa consciência de reconhecer, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Essa, irmão, a consciência que nós devemos ter. Se o Senhor Jesus estivesse na nossa vida, se o Senhor Jesus estivesse na minha família, eu não teria perdido a minha mãe assassinada brutalmente. E só depois que eu conheci Jesus é que eu vim entender isso. Porque até então eu era triste. Eu era amargurada, eu era revoltada, porque todo mundo tinha mãe, menos eu. Embora eu tinha mãe adotiva, minha tia, que é minha mãe, que me adotou, que me criou. Mas, irmãos, é insubstituível a perca de um familiar. Quando Deus, Ele não sara nossas feridas. Então eu me sentia perdida no mundo, eu me sentia sem ninguém. Eu tinha meus familiares, mas a perca da minha mãe para mim era insubstituível, até que eu conheci Jesus. Então, olha a importância de nós conhecermos o Senhor Jesus. E Marta, ela é bem clara, que ela diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Então, eu quero continuar bem aqui, ó. No versículo 22 diz assim: mas também sei que mesmo agora, quando tudo pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Ela respondeu: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Vou parar bem aqui. Eu quero anunciar nessa mensagem a importância de você conhecer Jesus. Olha a afirmação que Jesus está dando para aqueles que conhecem Ele, para aqueles que creem nele, para aqueles que creem na sua palavra. Você sabe o que é isso, irmão? É porque Jesus, ele exterminou a morte. Jesus, ele é o único que tem o poder de vencer a morte. Então, há esperança para mim e para você quando nós conhecemos Jesus. Quando nós não conhecemos Jesus, nós estamos sujeitos, arriscados a ser marcados pelas tragédias, pelas decepções, pelas violências, por causos, por danos irreparáveis na sociedade. Reparáveis só quando nós conhecemos Jesus. Ele é o único que pode tirar a sua marca, a sua dor. Você que já foi marcado pela violência, por a perca de um familiar assassinado brutalmente. Então, às vezes, a gente vai falar de Jesus para as pessoas menosprezam. As pessoas não dão importância, não dão valor. Mas eu quero dizer para você, querido, querida, que está machucada e agora chorando. Você que chora luto, todo ano você chora um luto. Eu quero dizer para você, se Jesus estivesse na sua vida, isso não teria acontecido. Se você já tivesse dado lugar ao Espírito de Deus, se você já tivesse dado lugar ao Espírito do Senhor, a palavra de Deus, você não estaria chorando agora. A sua família não teria partido, de repente assassinada brutalmente. Não estou dizendo que a pessoa que tem Cristo não pode morrer, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aqueles que morrem sem Cristo, elas não têm nenhuma esperança de vida. Eu estou dizendo que aqueles que não têm a presença do Senhor Jesus, eles podem sofrer o dano da morte, de pior, irmãos, da morte eterna. Porque aqui se fala de a morte de um cristão. Bem-aventurado é aquele que morre na presença de Deus. Porque não há morte para aqueles que estão em Cristo. Jesus extermina a morte. Você que partiu com Cristo, aleluia! Porque aquele que partiu com Cristo, os seus familiares não precisam chorar. Porque eles hão de ressurgir. Porque Jesus, ele exterminou a morte. E aqueles que... A palavra do Senhor diz em Salmos que precioso é o Senhor a morte dos seus santos. Mas a palavra do Senhor também diz que Deus não se alegra na morte do ímpio.
do pecador, irmão, daquele que morre praticando o pecado, no pecado, nas trevas. Porque aquela alma não pertence a Jesus Cristo. E a pior morte, irmãos, eu quero dizer, não é essa morte física. A pior morte é a morte da condenação eterna, do julgamento final. E eu quero dizer aqui agora, que quando nós recusamos conhecer Jesus, deixar Jesus entrar nas nossas vidas, as pessoas vão passar por esta morte, por essa condenação. Porque só estão livres da condenação aqueles que têm Jesus, que tem o poder sobre a morte, que foi dado por Deus. A palavra de Deus diz que sem passar por Jesus, não chegaremos a Deus, nem o reino dos céus. Olha, irmãos, que nós possamos acordar nessa tarde, no nome do Senhor Jesus. Né? Então, a palavra nos garante aqui que aquele que conhece Jesus, ainda que morra, viverá. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Né? Eu acho lindo. Linda. A mensagem de João 3,16. Preste atenção nessa mensagem, irmã e irmão. Talvez você já ouviu tanto essa mensagem, mas você nunca parou para analisar ela. A vida que você precisa, que eu preciso, a vida que o mundo precisa, a vida que as pessoas estão chorando, o luto, a morte agora precisa, por falta dessa palavra aqui, de aceitar essa palavra. Muitos estão chorando dores. E existem dores na sua vida, na minha vida, irmãos, que só Jesus pode curar. Mas elas foram causadas por falta de ouvir essa palavra aqui e de se submeter a ela, de aceitar ela. Porque não há salvação fora de Cristo, irmãos. Então, João 3,16 diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Porquanto não crê no unigênito, no Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha, presta atenção, irmão. A solução para mim e para você, bem aqui na palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. A morte de Jesus na cruz, irmão, não é somente para você chorar e achar penoso, ficar com misericórdia, com dó de Jesus. Não. A morte de Jesus na cruz é para você ter consciência de que Deus deu um sacrifício maior que poderia existir em prol da minha vida, da sua vida, em prol da vida da sua família, em prol da garantia da sua salvação, da salvação da sua família, da salvação da sua casa. Sabe por quê? Da minha casa. Porque está escrito que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Mas está escrito também que aquele que não crê já está condenado. Julgado já está. A palavra de Deus nos afirma, querido, querida, que há uma chance para mim e para você quando nós aceitamos o sacrifício de Deus na cruz do Calvário. É Jesus Cristo. Sem aceitar o Senhor Jesus, jamais tu vai poder ver o reino dos céus. Jamais eu vou poder ver o reino dos céus. Está escrito que ele não veio julgar o mundo. Agora, irmãos, entenda, não é para sempre não, no juízo não, é agora. Quando ele veio na terra, ele não veio julgar, ele veio salvar o perdido. Mas para que Jesus salve a mim e salve a você, nós precisamos aceitar ele. Precisamos receber ele. Mas a palavra diz que aquele que não aceita já está julgado, porque o ponto não aceitou o sacrifício do unigênito. Se você não aceita a palavra de Deus, se você não aceita o sacrifício do Senhor Jesus, se você não reconhece que ele morreu para te salvar, se você não reconhece que
o sacrifício dele vale na sua vida para você abandonar o pecado e segui-lo, então jamais tu vai poder ser salva, sua família vai poder ser salva. E a palavra diz que para esse já tem julgamento. O julgamento é para aqueles que não creram no Filho de Deus e não creem. E tem pessoas até hoje que não estão querendo crer no sacrifício do Senhor Jesus. Não estão querendo crer no Senhor Jesus. E eu te digo, meu irmão, não faça isso. Porque a garantia do sangue de Jesus Cristo na sua vida é a única maneira de você ser salvo, da sua família ser salva. Pare para escutar Jesus. Dê importância a Jesus Cristo. Porque Jesus não perdeu nada na cruz do Calvário. Você e eu vamos perder se nós não reconhecermos o que Ele fez na cruz do Calvário. Nós vamos deixar de receber a vida eterna. Olha, meu irmão, a vida aqui nessa terra é muito passageira. Analise isso. Você corre atrás de casa, de carro, de mansões, de criar seus filhos, do pão de cada dia, tudo bem. Mas não coloque isso como tudo. Isso não é tudo. Porque você pode ser cortado a qualquer momento dessa terra. E se você for cortado sem Cristo, meu irmão, o que será da sua vida? O que será da sua família? O que será de você sem a salvação eterna? Essa vida aqui passa rápido. Mas há uma morada eterna para aqueles que creem em Jesus no seu nome. A bebida não é maior do que tua salvação. A prostituição, o adultério, as coisas que você desfruta nesse mundo, por melhores que sejam, não é melhor do que você viver eternamente com Cristo. Porque quando tu partires desta terra, eu partir, nós precisaremos de uma morada eterna. E Jesus falou para nós construir essa morada aqui na terra. E só há uma maneira de você construir, é andar com Cristo. É recebê-lo na sua vida. E a palavra de Deus diz aqui, ó. 19, que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Se você preferir mais os prazeres do mundo, se eu e você preferir a bebida, o cigarro, se nós preferirmos a mentira, o ódio, o rancor, a mágoa, os ressentimentos, se nós preferirmos as trevas, a maldade, então nós não podemos receber a luz que é Jesus. Mas hoje eu te convido, meu irmão, minha irmã, minha querida, meu querido, eu te convido a abandonar o seu pecado. Eu convido você a vir a Jesus Cristo e pedir a Ele: Senhor, lava os meus pecados, transforma a minha vida e me dê sentido de vida, Senhor, me dê vida. Porque tem muitos que estão vivendo aqui nessa terra vegetando, porque a palavra do Senhor diz que sem Jesus não há vida. Meu querido, minha querida, analise o que o Espírito de Deus, através das nossas vidas, está falando com você hoje. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Não é, pastor? Não é assim, pastor, que acontece? Amém. Sim, com certeza tem sido assim. Sempre foi assim. Tem sido assim. Infelizmente, na vida de muitos, não de todos, vai continuar sendo assim. Por quê? Porque as pessoas têm amado mais a vontade própria do que a vontade de Deus. E a vontade de Deus é ela que permanece. A nossa vontade, ela não combina com a vontade de Deus. E nós temos também aqui uma mensagem aqui em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 57. Depois que Jesus ele pregou para os samaritanos de Samaria, a Bíblia diz que os samaritanos não receberam Jesus. Ele, porém, saiu, partiu e pôs à prova os que queriam seguir, ou seja, os que queriam seguir, não os que querem seguir. Por quê? Porque querer ou queria não é querer.
Uma coisa é eu querer. Querer porque eu ainda quero. E queria é porque eu queria e não quero mais. Porque não é somente dizer, Jesus, eu quero te seguir, eu quero te servir e pronto. Jesus põe à prova aqueles que querem seguir. Então a Bíblia é a palavra do Senhor, irmão, a palavra do Senhor. Por isso que Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque não tem outra vida. Não tem outro caminho. Não tem outra verdade. E a palavra do Senhor, aqui em Lucas, capítulo 9, versículo 57, diz assim, Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Ou seja, alguém queria seguir Jesus, mas quando Jesus falou isto, o que nós vamos ler agora, eles não querem mais, eles queriam, não queriam mais. Indo eles caminho afora, ou caminho fora, alguém lhe disse, segui-te-ei para onde quer que fores. Essa palavra é muito bonita, essa palavra seguir-te-ei por onde fores, Jesus, é muito boa. Mas, às vezes, as pessoas, elas não querem pagar o preço. Elas querem, mas no mesmo instante, queria, não querem mais. Esse homem disse, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu, ou os pássaros dos céus, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Este versículo 57, para aqueles que querem seguir Jesus pelo que Jesus faz, é um balde de água fria na cabeça deles. É um balde de água fria. Porque as pessoas acham que seguir Jesus é apenas andar de carro novo, morar em casas e palacetes, entrar no melhor shopping. Como Jesus disse assim, ó, que as raposas tinham seus covis e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, Jesus quis dizer o que? Olha, até os animais, os pássaros, têm um lugar para morar. Mas o Filho de Deus, que se referia a Ele mesmo, que é com F e um H maiúsculo, não tem onde reclinar a cabeça. O que é que Jesus quis dizer? Olha, vocês vão me seguir, mas aonde eu dormir, vocês vão ter que dormir. O que eu comer, vocês vão ter que comer. O que eu passar, vocês vão ter que passar. E essas pessoas que queriam seguir Jesus, sabiam muito bem que a trajetória de Jesus não era fácil. Essa mensagem eu quero mandar especialmente para as pessoas que comemoram o dia de finado. O dia de hoje. Por quê? Porque em seguida, quando Jesus disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, outro homem disse assim, Jesus, ou melhor, Jesus disse para outro homem, disse assim, ó, Jesus disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Ou seja, Jesus chamou esse rapaz para lhe seguir. Ele disse, Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro permita eu sepultar o meu pai. Deixa eu dizer, o pai desse rapaz, ele não tinha morrido. Ele estava vivo, mas por que ele disse assim? Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro permita eu sepultar o meu pai? O que ele estava dizendo para Jesus? Jesus, eu vou te seguir, mas deixa meu pai morrer, porque eu vou sepultar ele. Depois que eu sepultar o meu pai, eu vou te seguir. Era um costume que o povo, algumas pessoas de Israel tinham, de tomar algumas decisões só depois que o pai morresse. Então esse rapaz estava dizendo para Jesus, Jesus, seguir-te-ei, mas primeiro permita eu sepultar meu pai. Espera aí, o pai desse rapaz, ele estava vivo, ele não tinha morrido. Mas são argumento, desculpa, que muitas pessoas falam quando recebem um convite de buscar Jesus.
sempre tem alguma desculpa. Não, eu não posso agora porque eu ainda bebo, eu ainda fumo, eu ainda sou preso em algo, em alguma coisa, no pecado. Eu quero dizer para você que a gente não para de pecar para primeiro aceitar Jesus. A gente primeiro aceita, eu não digo não aceitar Jesus, porque nós somos muito pequenos para aceitar Jesus. Nós não somos nada para aceitar Jesus. Na verdade, é Jesus que nos aceita. O rei é Jesus. A pureza é Jesus. O santo é Jesus. Não somos nós. Mas, quando fala aceitar, é nós aceitar o mandamento, a semente da palavra do Senhor no nosso coração. Porque para nós seguir Jesus, nós temos que aceitar as suas ordens, os seus mandamentos, a sua vontade. Você não vai conviver com a pessoa que fala uma língua ao invés da sua. Ou seja, você é uma pessoa que, se você convive com alguém que fala outra língua do que você fala, não tem como conviver. A Bíblia diz que não tem como andar dois juntos se não estiverem em acordo. Então sempre tem uma desculpa para as pessoas quando se trata de seguir Jesus. Ele diz: Jesus, eu vou te seguir, mas primeiro permita eu sepultar meu pai. O pai desse rapaz não tinha morrido. Mas Jesus insistiu. O que é insistir? Insistir é continuar batendo na mesma tecla. Ou seja, é repetir a mesma palavra várias vezes. É insistir. Então, Jesus aqui no versículo 60 diz: mas Jesus insistiu, deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Eu quero dizer para você que Jesus não estava impedindo daquele rapaz sepultar o seu pai, que era um direito do filho sepultar o pai depois de morto. O problema é que o pai daquele rapaz não tinha morrido ainda. Ele estava esperando ele morrer primeiro para sepultar ele, para poder tomar uma decisão de seguir a Cristo. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Espera aí, a chave da palavra é essa. Jesus disse: olha, espera aí, deixa os mortos e enterrar os mortos. Fala o seguinte: se é de você sepultar o seu pai que ainda está vivo, vai lá e prega para ele. Ele diz: tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Irmão, deixa eu falar para você, meu irmão e minha irmã, que nos ouve nesse momento. A questão aqui não se trata de mortos, mas dos vivos. É dos vivos. Não, mas meu parente morreu. Mas ele, se ele morreu com Cristo, ele está vivo na glória. Jesus não insistiu para aquele jovem e disse: olha, deixa os mortos sepultar os mortos. Esqueça o seu pai está vivo ainda. Apenas vai lá na sua casa e prega para o seu pai que ainda está vivo. Porque se ele morrer agora, sem ouvir pregar o reino de Deus, ele está arriscado a perder a salvação. Então fala o seguinte: vá onde está o seu pai, mas vá não no propósito de enterrar o seu pai, que o seu pai está vivo, mas vá no propósito de pregar o reino de Deus para o seu pai. Deixe os mortos enterrar os mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Quer dizer, é um argumento que as pessoas têm para seguir a Cristo. É um argumento, é uma desculpa. Não, nunca é tarde. Quem sou eu para seguir Jesus? Quem sou eu para se tornar um cristão? Não. Eu quero dizer para você, irmão, que você não vai até Jesus depois que tudo está bom. Todos vão até Cristo cheio de pecado, cheio de amargura, cheio de impureza, cheio de imundiça, cheio de coisa ruim no coração. Porque se nós fôssemos para Jesus, quando nós estivéssemos tudo bem, o nosso coração estivesse bem, não precisava você ir. Não, porque você já estava salvo, você já estava preparado para receber a volta de Jesus. Mas nós vamos até Jesus, é cheio de pecado. Veja a palavra da mulher adúltera. Veja
o Zaqueu, veja os leprosos, os aleijados, os coxos, os cegos, o mudo e surdo foram até Jesus, mas Jesus não queria apenas purificar ou dar uma visão fisicamente apenas. Jesus não queria dar uma cura da lepra fisicamente apenas, mas espiritualmente acima de tudo. Então, eu quero dizer para vocês, dentro da palavra do Senhor, que não se preocupe com quem já foi. Porque Jesus, ele nos ensina nessa palavra que nós não temos que se preocupar com os mortos. Ele manda a gente se preocupar com os que estão vivos, porque ele diz, vai e prega o reino de Deus. Ou seja, os mortos não tem como vir mais o reino de Deus. Mas os vivos. Então Jesus, ele mandou, ele disse, olha, esqueça sepultar seu pai. Vai tu, porém, e prega o reino de Deus. Então, o que é que Jesus quer fazer com você, comigo, com nós? É que nós temos que frisar no nosso coração que os mortos já não estão mais no controle deste mundo. Verdade. Os mortos estão no controle espirituais. E as coisas espirituais, quem comanda é Jesus, é Deus. O livro já está fechado, já está selado. O que o seu ente querido fez ou deixou de fazer, já está anotado no livro da vida e no seu próprio livro, porque cada um de nós temos um livro. Quando a pessoa ela chega a falecer, aquele livro é fechado e selado com o selo de Cristo. Só Jesus pode abrir no último dia, ou seja, no grande julgamento ou no arrebatamento, para coroar aqueles que morreram com Jesus, ou para, infelizmente, escuta o que eu vou te dizer. Pode doer um pouquinho, mas deixa Deus trabalhar na sua vida. Ou abrir no juízo final para julgar os condenados que morreram sem Cristo. Você não pode fazer mais nada. Eu estava ouvindo minha esposa comentando aqui sobre a perca da mãe dela. Eu também perdi o meu pai, assassinado brutalmente. E o pior, eu já era evangélico. É verdade. Só que eu era evangélico, mas não era um cristão. Eu era evangélico, mas não era cristão. Por que, missionário, se eu não era cristão? Porque eu conhecia a letra, mas não conhecia o espírito da palavra. Eu conhecia a palavra de Deus, mas não conhecia o espírito da palavra. Porque é igual minha esposa, a missionária, falou. Se eu conhecesse Jesus, minha mãe não tinha morrido da forma que ela morreu. Ela comentando. E eu falo a mesma coisa. Porque jamais, se eu conhecesse Jesus de verdade, meu pai tinha sido assassinado de uma forma brutal como foi. Nem por isso eu guardo rancor. Eu fico chorando nos dias de finados. Não, meu irmão. Porque não tem mais volta. Se na hora da morte ele se arrependeu, porque segundo a gente aprendeu, eu aprendi, Deus, a fidelidade de Deus é tanta, que nem para o incrédulo, Deus dá mais ou menos de 3 para 5 segundos para a pessoa se arrepender, se reconciliar com ele, para ele se arrepender e ser salvo. Eu quero dizer para você que o ser humano ele pode ser o pior bandido, mas na hora da morte, ele tem 3, 5 segundos para se arrepender de todo o mal que ele fez. Só que tem um problema nisso. O difícil é nós saber o dia da morte. Né? Então, Jesus ele mandou esse homem ir para a sua família e pregar. Jesus quis dizer o que para ele? Olha, rapaz, eu estou falando na linguagem de hoje. Olha, jovem, o rapaz, você está preocupado com enterrar seu pai? Seu pai não morreu, seu pai está vivo. Fala o seguinte, vá lá e vai no propósito de pregar o reino de Deus para ele. Porque o que Deus quer de você, irmão, que hoje foi no cemitério, levar vela,
Eu quero dizer para você que a maior luz que ilumina é Jesus. Mas depois que o ser humano morre, nem a luz de Deus pode iluminar mais ela, se ela não morreu de bem com Deus. Eu quero dizer para você, dentro da palavra do meu Senhor Jesus Cristo, que nem a luz de Jesus Cristo, que brilha mais do que a luz do sol, como diz as Escrituras, como diz lá em Apocalipse 2, então nem a luz de Jesus pode mais ajudar alguém que já morreu, se morreu em trevas. Ô missionário, e o purgatório? E o purgatório? Não sei se eu estou falando certo, mas é purgatório ou purgatório? É mais ou menos isso. Isso não existe, irmão. A Bíblia não se relaciona ou não menciona em nenhuma palavra que fala de purgatório. A Bíblia menciona duas palavras, céu e inferno. Não, mas e se alguém morrer e for para o purgatório pagar os pecados? Não. A única forma de nós pagar nossos pecados é quando recebemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador em vida. Repito o que nós falamos minutos atrás. Morreu, seja com Deus, seja sem Deus. O livro é selado com o selo de Cristo. Nem anjos pode abrir. Só Jesus, no último dia, no grande julgamento, só Ele pode abrir. Então, faz o seguinte, pregue para a sua família. Eu lembro que às vezes a gente vai em velório de pessoas que não seguem o ensinamento de Cristo. Você vai lá e vê um alvoroço de gente chorando. Desespero, né? As pessoas desesperadas, chorando. E agora? Vou viver sem fulano. E agora? Nunca mais vamos ver. Como você vai no velório não de um crente, mas de um cristão, tem pessoas que estão lá felizes, alegres. Não é porque alguém morreu. É porque sabe que quem morreu com Cristo ressuscitará no último dia. Estão consolados. A Bíblia, ela é um manual de instrução. Elas estão seguras em Cristo. Não é? Não é, filha? Há uma esperança de rever, porque vai ver mesmo. A Bíblia diz que aqueles que morrem com Cristo vai ressuscitar no grande arrebatamento. E até os mortos que morreram com Cristo vai ser arrebatados junto com aqueles que estão vivos ainda hoje. Com a igreja, né? Só que os mortos vai ser arrebatados primeiro, porque vai ter que ressuscitar primeiro. E o ímpio que morreu sem Cristo vai ressuscitar no grande julgamento. No último dia. É doído isso? É, irmão, mas tem que falar a verdade. No último dia. O que quer dizer o último dia? É o último dia da existência da raça humana na Terra. E de todos os planetas, de toda a Terra. Juízo final. O juízo final. Ou seja, o que é juízo final? O grande julgamento no trono branco. Aonde Jesus, ele não vai ser mais advogado, mas juiz. Aonde aqueles que morreram sem Cristo no pecado, infelizmente, vai ser lançado no mar de fogo e enxofre, que está abaixo do inferno. São quilômetros de distância do inferno, muito mais para baixo do inferno. Então Deus nos chamou para nos orientar a igreja de Cristo que a nossa preocupação tem que ser com os vivos. Por exemplo, hoje eu tenho minha mãe está com 81 anos, fez agora dia 29 passado. Eu tenho que me preocupar com ela, levar ela a ter realmente um encontro com a vida eterna que é Jesus. A minha esposa, ela perdeu a mãe e perdeu também a mãe adotiva dela, que era a mãe dela. O pai está vivo, o pai adotivo. Hoje ela tem que se preocupar com o pai dela, porque a mãe dela, graças a Deus, se reconciliou com Cristo nos dias finais dela aqui na terra. Eu pergunto, aí de repente você pergunta assim, mas missionário, pastor, por que as pessoas só se arrependem quando estão na pior? De repente você está falando isso com você mesmo.
De repente, porque Jesus disse que quem precisa dos médicos é os doentes, não os são. E quem precisa de perdão é pecador. Verdade. É pecador, é aqueles que estão na pior. Só que esse perdão só chega até nós quando nós reconhecemos que somos pecadores, errantes e que precisamos do perdão de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, aquele homem disse assim para Jesus: Jesus, deixa eu sepultar meu pai. Jesus disse, e Jesus insistiu. O que é insistir? O que é insistir? Insistir é você bater na mesma tecla e falar: olha, faz isso. Faz isso. Verdade. Faz isso. Jesus era insistente. Muitas das vezes. Não todas as vezes. Mas no caso desse rapaz, ele estava vivo, já pensando em quê? Na morte. Pensando na morte. O pai desse rapaz estava vivo, mas ele já estava pensando em sepultar o pai. Ou seja, ele já estava morto. E ele já estava morto. Jesus disse assim: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Ou seja, Jesus disse: ó, você vai voltar para sua família, mas você vai voltar para pregar a salvação. Vai voltar com vida, né? Você vai voltar com vida para pregar a vida eterna. Porque se seu pai morrer hoje, ele pode perder a salvação. E se você levar o reino de Deus para ele pode morrer fisicamente, mas vai viver eternamente ao meu lado. É verdade. Outro disse para Jesus: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de minha casa. Ou seja, aquele disse assim: olha, Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu ir lá ver como está a minha família. Mas na verdade eu acredito que ele não estava preocupado com a família dele. Ele estava preocupado com algum bem que ele tinha na casa dele. Porque se ele estivesse preocupado com a casa dele, que é a família, Jesus não tinha dito isso. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, alguma coisa de valor, financeiramente, materialmente, aquele homem tinha. Eu não estou falando mais do homem que ia sepultar o pai. Mas já o outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de minha casa. Então, se ele estivesse preocupado com a casa, essa casa se refere à família dele. Jesus tinha deixado ele ir como Jesus mandou o outro ir pregar. Ele estava preocupado com alguma coisa de valor, humanamente falando. É verdade, pastor, que muitas das vezes os nossos familiares, por não entender, não conhecer a palavra, muitas das vezes nos vê como uma pessoa, vamos dizer assim, na interpretação humana, posso dizer assim, uma pessoa ingrata, uma pessoa que abandona a sua família para ir fazer a vontade de Deus. Mas nessa passagem e em outra passagem, o Senhor Jesus, uma certa vez, ele disse que aquele que amar mais o seu pai, sua mãe, seu esposo, né? Qualquer pessoa da sua casa mais do que a ele, não é digno dele. Verdade, Jesus falou. Né? Então, quando nós deixamos os nossos familiares para irmos fazer a vontade de Deus, para sairmos ao mundo afora, pregando o evangelho, pregando o reino de Deus, levando vida, né? Oportunidade de salvação às outras pessoas, não quer dizer que nós não amamos nossos familiares. Não quer dizer que nós somos ingratos, mal agradecidos, mas nós saímos porque confiamos no Senhor da Seara. Nós saímos porque confiamos no Deus que salva e que liberta. E nós entregamos as nossas famílias todos os dias nas mãos do Senhor. E sabemos que por causa da nossa fidelidade, da nossa confiança em Deus, Ele também há de preparar a salvação para os nossos familiares. Mas é bem também lembrado que nossos familiares também precisam receber Jesus. Eles precisam também querer Jesus. Eles precisam também abrir seus corações para receber a palavra de Deus, para que eles também sejam salvos, né? Então, é desse jeito, né, pastor? Verdade. E Jesus, ele replicou dizendo:
ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus, ou seja, é digno do reino do céu. Inclusive, hoje nós temos no Brasil afora, pessoas cristãs que já foram crentes, que estão em cemitério acendendo velas, sabendo que Jesus é a luz do mundo. Né? Sabendo que Jesus é a luz que ilumina nas trevas. Então, pregue para a sua família, no nome do Senhor Jesus. Aqui em Lucas 24, para nós finalizar, 24, a partir do versículo 1, diz assim, a ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, ou seja, Maria Madalena, mais a outra Maria e mais algumas mulheres que seguiam Jesus. Foram elas ao túmulo, levando os aromas que havia preparado. Encontraram a pedra removida no sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Mas entraram e não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, ou seja, assustada, né? Apareceram-lhes 2 varões com veste resplandecente. Terminei de falar. Resplandecente, iluminando. Era anjo, não era nem Jesus, era anjo. Por isso que a gente comenta sobre acender vela para os mortos. Porque só os anjos já brilham. Imagina o próprio Jesus. 2 varões resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Então é isso, né, pastor? Olha aí a importância de nós recebermos Jesus, né? Verdade. Porque se o seu familiar morreu com Cristo, não tem de maneira nenhuma motivo de você ir lá, de você estar prostrado, estar chorando, de você estar acendendo velas, né? Por quê? Porque o seu familiar não está morto. O seu familiar está vivo na glória com Deus. Aleluia, Jesus. Ele está ressuscitado, esperando o arrebatamento da igreja, a coroação da igreja, né? Verdade. Mas se o seu familiar não morreu com Cristo, mesmo assim não há motivo de você também ir chorar e acender vela, porque não há mais nada a fazer. Fugiu do nosso controle. O controle da vida e da morte está nas mãos do Senhor, né? Nós estamos pregando essa palavra não para machucar você, mas nós estamos pregando a palavra de Deus que é para curar a sua vida, é para curar você das dores, né? Aqui em Apocalipse, né, como o pastor falou, nós estamos finalizando, mas é importante que você veja aqui, ó, aqui em Apocalipse 20, 11, a palavra do Senhor diz assim, presta atenção nessa palavra, as finalizações da palavra, dessa mensagem. Presta atenção no que diz essa palavra, você vai entender a palavra de Deus no seu coração, através do Espírito de Deus. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Vamos dar uma pausa aqui. O pastor falou sobre os livros já, né? O pastor falou sobre o livro da vida, falou sobre o livro pessoal. Nós falamos aqui do maior amor de Deus, que foi Jesus ter enviado o seu Filho lá em João 3,16,
que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo, não é? Então, aqui na palavra de Deus você pode ver isso. Você pode ver que se você recebeu Jesus, você não vai precisar passar pela abertura dos livros, né? Se você, a palavra do Senhor diz, nenhuma condenação, nenhuma sequer há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha a importância de você receber Jesus. Mas quando você diz, não, isso não é para mim, evangelho não é para mim, ir para a igreja não é para mim, ouvir palavra de Deus não é para mim, sabe o que você está fazendo, irmão? Querido, querida, você está se condenando. Você está jogando fora a única oportunidade de você ser salvo. Porque quem salva o homem não é o pastor, não é o bispo, não é o obreiro, não é a placa da igreja. É a palavra de Deus. É aquilo que foi instituído, é quem fez o céu e a terra, é quem instituiu você, é quem te dá o fôlego de vida, que diz o que você tem que fazer para ser salvo. E o que devemos fazer é se submeter à vontade de Deus. É andar com o Senhor. Hoje as famílias elas não querem mais saber de ouvir a palavra. As famílias estão dispersas, as pessoas não querem mais ouvir falar sobre Jesus. Quando vai ouvir falar sobre Jesus é cansativo, é enfadonho. Não faça isso, meu irmão, não faça isso, meu querido, minha querida. Porque disso depende a sua vida eterna. Dê valor à palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. É uma grande chance de você ser salvo. Então, quando você recebe aquele Jesus lá que veio para salvar o mundo, você não vai precisar de livros abertos, você não vai precisar. Sabe por quê? Porque o seu nome já está lá escrito no livro da vida. Deus escreve o nome no livro da vida para aqueles que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando recebem o Filho dele. Se você recebe o Filho dele na sua vida, se você recebe os mandamentos, os preceitos de Deus, se você abandona a vida de pecado para viver com Cristo, então o seu nome está lá. Deus escreve o seu nome no livro da vida. Está escrito lá em Marcos. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado, irmão. Irmão, irmã. Livro da vida. Se preocupe com o seu nome ser escrito no livro da vida. O que eu devo fazer, missionário? Pastora, pastor. O que eu devo fazer para o meu nome estar escrito? Receber Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não há outra maneira. Ah, mas eu sou pecadora. Jesus te liberta, meu irmão. A palavra do Senhor diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você tem que deixar Ele te libertar. Você tem que deixar o sangue da cruz do Calvário, que foi vertido em favor de mim, de você, valer na sua vida. Você tem que valorizar a morte de Cristo. Você tem que sentir as dores da morte de Cristo para que você tenha força de abandonar o pecado, meu irmão, minha irmã. E aí sim, você não vai precisar passar por esse episódio aqui, porque você estará seguro. Mas se você diz, não, isso não quero, eu não quero ouvir essa palavra, eu não me rendo a essa palavra, então o juízo de Deus vai vir sobre a vida daqueles que rejeitaram a palavra de Deus. O juízo de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai vir para aqueles que recusam-se a se submeter à vontade de Deus. E aí sim, vai ser aberto-se os livros da vida. Você vai prestar conta diante do trono de Deus. Vai abrir o livro da vida. Deus vai procurar o seu nome, não vai encontrar, porque você não recebeu o Filho dele. Para quem não recebeu o Filho dele, não tem nome escrito no livro da vida. E aí Deus vai te perguntar, vai perguntar a todos que não receberam: por que você não recebeu o meu filho como seu Salvador? Aí você vai falar o que para Deus, meu irmão? Não, Senhor, porque eu vivia pecando, porque eu vivia no fundo, nas drogas, na prostituição. Aí Jesus vai falar: mas eu enviei meu filho para te libertar. Por que você não aceitou a libertação? Por que você não buscou a libertação? E aí Deus vai falar: abra-se os livros, o livro da vida dela agora. E aí quando abrir o seu livro, meu irmão, se você não recebeu Jesus, não tem ninguém para pagar os seus pecados. Não tem ninguém para limpar as suas transgressões. Aí, meu irmão, tudo de mal está lá escrito no livro. Sabe por que as pessoas que não receberem Jesus vão enfrentar o juízo de Deus? Porque elas não têm Jesus para apagar os seus pecados. Jesus é o único, meu irmão, que pode apagar o pecado da humanidade. Não rejeite Ele.
Não rejeite Jesus na sua vida. Ele é o único. Sabe por que a palavra diz que para os cristãos, para aqueles que creem no Senhor, não tem condenação? Não é porque nós somos bonitinhos nem melhores do que uns aos outros, não. É só porque nós recebemos Jesus. Só por isso. Porque Jesus é que apaga as nossas transgressões. Sabe por que não vai ter para o cristão abrir livro da vida dele? Porque o livro do cristão está em branco, meu irmão. O livro do cristão está em branco. Jesus apagou todas as suas transgressões. Jesus apagou até no último dia de vida. Aí no último dia de vida do cristão, o livro foi selado, o livro está em branco, não tem condenação. Não tem acusação para os eleitos de Deus, meu irmão, minha irmã. E nós não somos melhores, não. Nós somos beneficiados pela graça. Você também pode ser. Você só não pode ser se você recusar, se você não querer, se você não aceitar. Porque Jesus ama todos e quer salvar todos. Não é assim, pastor? Verdade. Né? E Verdade. aí está dizendo aqui, ó, no versículo 13: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Que tristeza, né, pastor? Tristeza. Que tristeza. E, na verdade, as pessoas têm que chegar a esse conhecimento, né? Porque Jesus disse que conhecer a verdade nos liberta. Verdade. Né? E para as pessoas conhecer a verdade, tem que ter alguém que possa levar as pessoas a conhecer essa verdade. Verdade. Né? Verdade. E nós finalizamos aqui, né, pastor? Verdade. Desejando que as pessoas leiam a palavra de Deus. Aqui, todas as palavras que foram lidas, as referências estão aí para você ir na Bíblia e buscar essa referência, para você entender melhor. Né, o Apocalipse, né, que fala sobre o julgamento do juízo de Deus que vão vir sobre os ímpios. Ímpio, meu irmão. Você tem vida? Olha, faz assim, ó. Respira aí. Você está tendo vida? Deus está te dando vida? Está te dando uma oportunidade de salvação. Não rejeite, meu irmão. Para que você não enfrente o juízo de Deus. Porque o juízo de Deus nada é mais do que a condenação. É o julgamento pelas obras pecaminosas do homem. Por favor, não faça isso. Pense bem. Você está tendo o direito, a oportunidade de ser salvo. Deus quer salvar essa humanidade. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Esperamos que todos reflitam, analisem na mensagem, porque o que nós pregamos está dentro da palavra de Deus, não é nada de nós mesmos. Viu? E não rejeite essa palavra, porque ela pode mudar a sua vida perante a Deus, perante a sociedade. Você pode ter uma nova vida, espiritualmente falando, e o mais, Deus pode ter certeza que Deus vai fazer na sua vida o melhor para você. Não o que você quer, mas o que você precisa. Fiquem todos na paz, no nome do Senhor Jesus. Estou feliz por encontrar você neste lugar, poder te apertar a mão, te abraçar. Irmã, se Jesus habita dentro do meu coração, eu te abençoo com o toque da minha mão. Jesus estar aqui, eu posso sentir. Tem bênção pra você, tem bênção para mim. Se é verdade que estás feliz também, então cante assim.
especialmente nos abençoar. No céu sei que eu também vou te encontrar, te apertar a mão de novo, te abraçar. Irmão, tem horas que imagino estar vivendo ali, andando nas ruas de ouro com os querubins. Jesus Cristo muito em breve Ele vai voltar. Então esse meu sonho vou realizar e fazer parte do grande coral e assim cantar. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos comigo e vamos louvar. Jesus veio especialmente nos abençoar. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos comigo e vamos louvar. Vamos louvar. Aleluia, aleluia. Jesus veio especialmente nos abençoar. Jesus veio especialmente nos abençoar.